Então, vamos por aqui, Jonatas. As pesquisas já dizem. Se entregamos 2.000 panfletos, eu vou resumir aqui, porque senão a gente ia detalhando. Tipo, 2, 3 pessoas vão à igreja. Entendeu? Isso é a pesquisa diz. Entreguei 2.000 panfletos porque uma parte nem vai ler, vai jogar fora. A outra parte vai ler só a primeira frase e falei, é coisa de crente, joga fora. E geralmente vai estar assim. Os panfletos são muito criativos, né? Jesus morreu na cruz por você, se você pega aqueles já prontos, né? Então você não tem algo que te chama atenção. Já tem falando assim, o salário do pecado é a morte. Quando fala, é crente, jamais se joga fora, se descarta. A maioria faz isso. E depois uma parte vai ler, entendeu? E vai ficar meio assim. A outra vai, então, falando, não, eu vou ver lá essa igreja em si. Mas essa questão de vínculo é muito importante, e é importante vocês que estão nos ouvindo ir para a Bíblia. A gente tem uma maneira equivocada muitas vezes, porque isso foi passado na mídia, que nós somos os super crentes, que nós não pecamos, e lá vem chegando os santarrões, entendeu? Aqueles que só ficam apontando a nossa vida, falando que a gente é pecador, enfim, essa história toda. Então, quando alguém vê um crente andando com a Bíblia debaixo do braço, ele já recua. E a gente vê isso nos Jovens Mochileiros, que a gente passa na rua fazendo uma estratégia e depois eu trago eles na mesma rua para fazer a estratégia com a Bíblia na mão. O resultado é totalmente diferente da aceitação das pessoas. Mas por que eu falo isso que a gente precisa ir na Bíblia? A galera está lá, Jesus está escrevendo no... desculpem a forma de falar, mas é porque prega muito para jovens, então vou chamar de galera, tá? Sim, eu também ando com os jovens doidos aí de Jeová. Então, o que acontece? A galera está lá e trazendo uma mulher adúltera para Jesus. Jesus está escrevendo na areia. E aí, então, joga essa mulher e fala assim, ela deve ser apedrejada. Jesus, ele simplesmente fala para ela, olha, para ela não, né? Fala para a galera, fala assim, quem não tem pecado que atira a primeira pedra. Jesus não perguntou para ela o que ela fez. Jesus não perguntou se era verdade. Jesus não fez nenhuma pergunta a ela. Fez uma pergunta à galera. Sim. Cada um pegou a sua pedrinha, partiu para casa. Por quê? Todo mundo é pecador. Sim. Jesus criou um vínculo com essa mulher. Quando ele cria esse vínculo com ela, o que ele fala para ela? Cadê os que te acusavam? Não tem mais ninguém aqui, então agora você vai e não peques mais. Ou seja, Jesus foi, acolheu ela e depois então trabalhou o que precisava ser trabalhado. Então essa ideia de que o Espírito Santo é que vai convencer as pessoas do pecado é o que precisa ficar nítido para a gente. Uma outra ideia que Jesus faz é quando Jesus está lá em Samaria e ele está lá, para lá para tomar água e chega uma mulher que está no seu 5º casamento, se não me falha a memória. E Jesus começa a conversar com essa mulher. Jesus cria vínculo com essa mulher. Sim. Depois Jesus vai lá tratar onde precisava ser tratado. Então a gente precisa perceber que o vínculo é muito importante. E quando você cria um vínculo com a pessoa, fica mais fácil. Então vamos colocar aqui você, Jonatas. Sim. Então você faz o quê? Você tem que ir na padaria, na mesma padaria. Uhum. E a sua vida tem que ser o IT. Conversar, sim, tratar bem as pessoas. Mesmo que você está com pressa e ela está demorando 10 anos para pegar seu pão. Você tem que abastecer no mesmo posto. Sim. Procurar sempre o mesmo frentista. Porque você vai criar vínculo com ele. Daqui a pouco ele vai abrir a vida dele. Ele vai falar, hoje eu não estou muito legal, mas o que foi que aconteceu? Daqui a pouco ele está contando, estou passando com isso, com isso. Eu acho interessante, eu abasteço no mesmo posto faz 3 anos. Mais de 3 anos. E eu sempre vou lá no frentista que está afastado da igreja. E não é da nossa igreja. Sim. Ele fala, hoje eu fui correr, pastor, estava muito estressado, não sei o que você quer. Vai, conta a vida dele, aí eu vou, prego para ele. É verdade, eu preciso voltar para a igreja, pastor, eu preciso. 3 anos eu estou nesse vínculo com ele. E eu creio que ele vai voltar para a igreja. Você cria um vínculo, a pessoa ela abre a vida e você prega. Então hoje ele já reconhece, coisa que 3 anos atrás eu não reconhecia que ele precisava voltar para a igreja. Hoje ele já reconhece que ele precisa voltar para a igreja.
Hoje ele já pede para eu orar por ele. Sim. Então você vai vendo que isso é importante. Então, além de criar vínculo, as estratégias que nós temos de criatividade é o que ajuda você a criar esse elo com as pessoas. Então, quando eu chego para uma pessoa e pergunto assim, fala para mim, como é que tá? Passou o Covid aí, teve esse tempo tão difícil, a gente está fazendo uma pesquisa aqui, falar de 0 a 10. Sua saúde, como é que tá? Como é que tá a sua vida familiar? Tá vendo seus parentes, a família nuclear, como é que tá? E a pessoa ela vai falando. Ela vai falando. Tem uns que vão falar, tá 10, 10, 10. Fala assim, meu Deus, né? Por que ainda tá aqui se tá tudo tão bom assim? Mas aí você vai pregar o evangelho para ela, de acordo com a necessidade dela, mas ela se abriu para você, e aí você consegue pregar o evangelho.